Welcome back to another class here at Evolve English with your teacher, Leo Theo. Bem-vindos, 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 bem-vindos a mais uma aula aqui na Evolve English. Bom, o recado inicial vocês já sabem. Se você estiver gostando dos vídeos, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Não vamos perder muito tempo com isso. E vamos direto à aula que hoje o bicho começa a pegar, né? Já terminamos de falar sobre temas que muito provavelmente você já viu várias e várias vezes. Esse tema também. Mas o bicho começa a pegar. O bicho começa a pegar. Hoje o assunto vai ser Present Perfect. Ok? Present Perfect. Eu vou dividir essa aula, na verdade, em duas partes. Talvez mais, não sei. Porque é um tema que confunde bastante. Então, eu vou explicar o passo a passo do Present Perfect para que não haja confusão aí mais pra frente. Ok? Bom, vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa ter claro na cabeça antes que a gente comece o assunto de Present Perfect são os verbos e suas funções dentro do Present Perfect e de quando usamos um contra quando usamos o outro. Eu tenho aqui uma lista, tá? Que já está dividido aqui os verbos. Todo verbo que você possa imaginar, aliás, em qualquer dicionário que você pegue de português e inglês, vai ter uma parte em que o dicionário lista todos os verbos e lista em quadrantes de infinitivo, simple past e no past participle. E essa lista é para mostrar as conjugações de cada verbo. Por que isso é importante? A dica é decorar os verbos irregulares. Por que decorar os verbos irregulares? Porque verbo regular, você vai ver que, veja só, tá vendo aqui no simple present, né? Os verbos no infinitivo, temos os verbos no infinitivo. E simple past, né? Você vai ver que arise vira arose, não tem ed no final, logo não é um verbo regular, é um verbo irregular. E a palavra muda, né? Ela muda, não tem uma fórmula, não tem nada, ela muda, e aí você tem que memorizar, você tem que decorar, infelizmente, qualquer conjugação dela, por exemplo, no simple past, tá? E também do past participle, né? Arise no infinitivo é arise, arrive no simple past é arose, e no past participle é arisen. Awake no presente, no infinitivo, awoke no simple past, e awoken, certo? Todos os verbos aqui são irregulares. E todos os verbos regulares, tanto no simple past quanto no past participle, terminam em ed. Por exemplo, the verb, né? O verbo to cook, né? To cook, cozinhar. To cook, cooked, cooked. Então, tanto no simple past quanto no past participle é cooked. Logo, o mais importante é você decorar os regulares. E quando você está vendo o verbo pela primeira vez e você não tem acesso ao dicionário, eu acho que você devia chutar pro regular, né, o ed no final. O máximo vai acontecer, você vai estar errado. Se você estiver errado, você vai descobrir. E é assim que a gente aprende, errando, aprendendo. Faz parte, ok? Vamos lá. Present Perfect. Vamos começar com a construção da sentença, de uma sentença bem simples, a forma mais simples de você construir uma sentença no Present Perfect, que é pronome, tá? I, you, he, she, it, we, you, they, certo? Pronome. Logo em seguida, depois do pronome, temos o verbo have, verbo ter, ok? Verbo ter, have, tá? E vamos analisar outra coisa aqui. Repara que a regra de conjugação de primeira ou terceira pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, continua presente aqui, tá? O que eu quero dizer? Repare que o I, you, o we e o they é have, certo? Tá vendo aqui, ó?
I have, you have, we have, they have, tá? E quando é he, she, you, it, é has, ok? Então na hora de construirmos a frase, certifique qual pronome que você está usando para você saber qual é a conjugação do have você precisa usar. Se é o have ou has, tá? Então tá. Então foi de pronome para o verbo have ou has. E aí, o verbo no past participle. Esse verbo é qual? Vou dar um segundinho para você chutar. O verbo done. Vamos ver se você sabe de cor. Do, ok? Então, o done é o past participle of do, que é do, did, done, né? Aqui temos you have played, né? Played, que é de jogar, brincar. E é um verbo que? Regular. Então vamos lá, eu tô com uma linha do tempo aqui para ajudar no entendimento a quem é um pouco mais visual, tá? Repare que aqui a gente tem um xizinho aqui no passado e que a seta está indicando no presente. O recado que está tentando ser passado aqui é que o present perfect é algo que a gente fala no presente, porque é relevante agora a gente falar, mas é algo que já aconteceu, ok? A palavra-chave aqui é relevância, tá? A gente pode muito bem usar simplesmente o simple past, mas não vai ter o mesmo impacto, porque a gente quer focar a atenção naquilo que a gente está comentando, né? Porque, mais uma vez, é relevante eu comentar agora. É relevante a pessoa dizer que eu tenho morado aqui por 2 anos. A gente não sabe qual é o contexto, né? Pode ser a pessoa esteja numa entrevista de trabalho, ou é para algum curso, assim, não sabemos o contexto, mas o que a gente sabe definitivamente é que é relevante eu falar agora para você que eu tenho morado aqui há 2 anos, tá? Então sim, present perfect tem uma certa similaridade com past simple, mas a diferença aqui, o past simple é simples, o past simple precisa de mais contexto para que tenha um entendimento mais específico, onde o present perfect já cria o contexto por si mesmo, né? No sentido que, se eu estou usando present perfect, é porque o que eu estou falando no present perfect é relevante para agora. Vamos ver, ok? Vamos ver agora mais um exemplo. We use the present perfect, nós usamos o present perfect, for something that started in the past and continues in the present, para algo que começou no passado e que continua no presente. They've been married for nearly 50 years. Têm estado casados por 50 anos, né? Então, algo que acontece, ocorreu no passado e que persiste a acontecer, mas é relevante eu falar agora, tá? She has lived in Liverpool all her life. Ela tem morado na Liverpool a vida toda, né? A vida inteira dela. Então, numa conversa entre pessoas, talvez é relevante comentar. Estão falando de Liverpool, aí falar assim: ah, nossa, a Júlia tem morado no Liverpool a vida toda. Em vez de falar: ah, a Júlia morou na Liverpool a vida toda, né? É porque como ela continua a morar, ela tem morado em Liverpool a vida toda. E não simplesmente... Não tá errado. Não tá errado a gente dizer ela morou na Liverpool a vida toda. Não tá errado. É mais pertinente para esse momento você usar o present perfect. Porque é relevante agora. Entendeu? O present perfect é você comentar algo que aconteceu, mas que é relevante a gente falar agora, né? Mas não é. Se você estiver pensando, é errado usar... Não é errado simple past, mas não é tão certo quanto seria o present perfect. Vamos dizer assim, né? Outro exemplo aqui. We are talking about our experience up to the present. Então, present perfect é quando... também é usado para quando algo... que tem ocorrido ou que ocorre com a gente e persiste a ser relevante hoje, né? I've seen that film before. Por exemplo, I've seen that film. Eu tenho assistido esse filme já antes. Muito provavelmente você está comentando isso porque você está indo para casa de um amigo para ver um filme, aí você chega lá, putz, eu tenho visto esse filme já, né? Então você já viu no passado o filme e é relevante eu comentar agora para você que eu assisti esse filme. I've played the guitar ever since I was a teenager. Eu tenho tocado guitarra, o violão,
não, guitarra, desde que eu era um adolescente. Toca guitarra desde que adolescente, passado, mas que é relevante eu comentar agora no presente. He has written 3 books, he's working on another one. Ele tem escrito 3 livros e está trabalhando em um outro livro. Então, qual que é a dinâmica aqui? A pessoa já escreveu 3 livros, mas é relevante nesse momento, seja lá qual que for o contexto da conversa, eu comentar que ele tem escrito 3 livros e que agora está escrevendo outro. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, uma breve introdução do Present Perfect. Eu sei que é um pouco confuso, é um pouco complicado de entender de início, mas com o tempo você vai ter mais facilidade ao uso e ao entendimento do Present Perfect. Ok? Thank you for watching, and I'll see you in the next class.